Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e ESPLAN, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. De uma forma surpreendente, eu verifiquei que o número de acessos e interesses e perguntas e e-mails foi muito maior do que eu realmente esperava. Por isso, vamos reiniciar toda a contagem de acessos agora, porque eu quero então já começar a explicar algumas coisas que me perguntaram e responder alguns quesitos. Muito bem, a primeira grande pergunta é se existe alguma apostila do que eu estou mostrando lá. Na realidade, não existe mais apostila do que eu tenho falado lá sobre sapatas, estacas, tubulões, patologia, etc. Porque essas apostilhas, alguns anos atrás, já foram sendo transformadas em livros. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de métodos semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. Também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recalques admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. O custo dele, essas 800 páginas, são R$180. Existe, parece que uma taxa de SEDEX na faixa de R$20. Se alguém, ainda assim, se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Esse livro também é esgotado, mas se pode ter uma tiragem provisória de uns 200 livros de cada vez, e custa R$140, mais aquela taxinha de R$24 para embalagem e remessa. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. E finalmente que ainda está no prelo, que também foi muito solicitado, é esse de danos causados por recalque. Aqui nós discutimos todo tipo de recalque sobre a ótica do solo e da estrutura e quais são os limites em particular. E eu insisto em chamar a atenção aqui, como tenho chamado nas palestras que falo ou que faço, é que o recalque mais letal não é o diferencial como todo imagina. O recalque diferencial realmente é muito ruim, mas o distorcional é aquele recalque letal que vai fazer sua obra rachar ou eventualmente desabar. Então, através da análise de perto de 700 obras que eu creio que já analisei até hoje, eu construí uma relação chamada fator de risco, que pode dar uma certa noção de qual é o risco que aquela obra tem em entrar em colapso. Esse ainda está no prelo, não está em condições de ser publicado, nem tiragem experimental ainda. Mas, se alguém precisar de alguma coisa de forma mais assim, urgente, premente, manda um e-mail para mim
Quando eu tiver um tempo, eu mando a resposta ou mando tabelas daquilo que se precisa. Se bem que a parte central está nesse livro aqui. Então, agradecendo a Infrasolo e a Fundex de Brasília, nós passamos agora a essas aulas do YouTube, que vamos começar a recontagem depois dessas explicações. Só espero poder ter sido útil. Então, nessa aula de encerramento desse curso, nós veremos prós e contras, problemas e soluções de cada tipo de fundação para que vocês usem ou saibam usar na vida profissional. Vamos começar com a mais moderna delas, que é a estaca ômega, que é uma nova estaca tipo hélice, conforme a gente já viu, só que o tubo interno, ou nem tubo interno eles não usam maior, de tal forma a comprimir o solo. Se usa hoje uma espécie de um torpedo, é uma peça de aço grande com alhetas reversíveis, de tal forma que ela não só crava, como empurra o solo para a lateral. Isso tem uma série de vantagens. Primeira grande pós a favor, prós dessa estaca, que ela comprime o solo. Uma compressão de solo para a lateral, ela é cravada. Quando se comprime o solo, ela leva a vantagem de ter um empuxo passivo, que é um empuxo grande. Isso significa dizer que o solo vai ficar apertado contra o estaque e vai dar um excelente atrito lateral. Qual é a desvantagem dessa máquina? Custo. Transporte, uma máquina muito pesada. Mas vai ser com certeza o tipo de fundação do futuro. Por quê? Porque apesar de ser cravada, gerar um empuxo passivo alto, ela consegue ser implantada em terreno firme. A máquina tem, apesar do custo alto, ela tem um torque muito elevado, uma capacidade de colocação bastante grande. Muito bem, está aqui então os prós e contras da estaca ômega. Agora vamos à estaca hélice, muito comum. Já que a Atlas, que ficava entre a hélice e a ômega, também conhecida internacionalmente como CFA. Essa estaca Atlas, que tinha o tubo interno onde o passo da hélice era soldado, de maior diâmetro. Então, todo o volume de aço que coloca-se no solo, ele comprime o solo. Mas essa estaca parece que comercialmente não foi boa, está dando lugar para a estaca ômega, que é muito maior. Mas a famosa estaca hélice que domina hoje o mercado, ela tem alguns prós e outros contras, que a gente já viu ao longo do curso, mas toma cuidado. Alguém é capaz de me dizer um contra dessa estaca hélice? Estrangulamento do fuste. Ora, se por acaso a máquina não tiver torque suficiente, ou seja, não for uma máquina cara, essa máquina hoje pronta deve estar na faixa de R$1.800.000. Então, máquinas mais baratas têm torque mais barato, capacidade de pull down, de cravar a força vertical para baixo, baixa. Então, o que vai acontecer? Às vezes escava ou implanta a estaca, mas a máquina não é capaz de tirar a hélice. Então ela ou apaga por falta de torque, porque tem muito atrito lateral na hora de arrancar. Então o que acontece? O operador dá a famosa mordida, ou seja, ele gira a hélice sem subir, porque a hélice tem que subir numa velocidade tal que o solo vem junto. Se girar a hélice
sem subir a hélice, a hélice vai simplesmente ser uma máquina de transportar solo para cima, igual a essa hélice de transportar grãos, ou seja, o solo sobe. Ora, a hélice contínua é feita para trabalhar debaixo d'água, às vezes em lama. Então, subiu o solo, gerou o vazio da estaca de 1, 2 metros, a lama invade. A lama invadiu, acontece um problema frequente em estacas hélices, estrangula. Portanto, é um próximo que tem que ser levado em conta. Cuidado quando contratar ou for fiscalizar uma obra, haja com maturidade. Tem que ver se a máquina tem capacidade suficiente. Uma grande vantagem da hélice é rapidez. Às vezes se faz no terreno normal 10, 12 estacas por dia. Outra vantagem, qualquer solo, não há restrição. Outra vantagem, a máquina, se for uma máquina boa, implanta em terreno firme. Que é um grande problema de fundações. Dos grandes elementos ou fatores que potencializam a patologia é a incapacidade nossa de implantar as fundações em terreno firme. E como eu disse sempre, e através da minha experiência, quer dormir paz, SPT mais do que 20. Melhor 30, muito melhor 40. E essa máquina consegue escavar em terreno com 40, 50 golpes. Isso é uma vantagem. Ela tem outra desvantagem. Alguém se lembra? O fundo que fica o sujeira. Sujeira na ponta. Ainda não existe nenhum equipamento desenvolvido capaz de limpar o terreno fofo que fica na ponta. Até tempos atrás, se imaginava que a pasta de cimento que caía através do tubo, quando da etapa da concretagem, transformasse aquele solo fofo em solo cimento. Ora, um solo cimento com aquela quantidade de cimento vai dar 20, 30 quilos por centímetro quadrado, que é mais do que suficiente, vira um torrão duro. Mas isso nem sempre acontece. Portanto, a nova norma está recomendando o seguinte, olha, lembra-se, a fórmula tradicional, a resistência de uma estaca é a resistência de ponta mais a resistência lateral. Só que nas estacas escavadas mecanicamente, Strauss, estaca rotativa, aquela do caminhão, que é estaca e não é tobulão, porque não desce ninguém, estaca com lama bentonítica, grandes estacões escavados e a hélice contínua, elas não limpam a ponta. Se fosse possível descer alguém, essa estaca passaria a chamar tubulão, porque a única diferença entre estaca e tubulão é que o homem desce. Desceu, limpa e faz uma pequena base, que é muito bom. Então a norma nova está dizendo o seguinte, olha, calcula a resistência total, mas limita a resistência de ponta no máximo a 20% da resistência total. Ou seja, menor ou igual a 20% da resistência de ponta mais a resistência lateral quando se calcula. Exemplo, calculei a resistência de ponta de uma estaca dá 60 toneladas e a resistência por atrito lateral daria 80 toneladas. Então, a resistência total aqui seriam 140 toneladas, mas em face da sujeira ou do terreno fosco na ponta, eu só poderia usar resistência de ponta igual a 0,20 de 140 toneladas. Portanto, a parcela da resistência de ponta confiável seria 28 toneladas. Então,
A resistência total de projeto seria não mais 140, seria 28 mais 80, seriam 108 toneladas. Muito bem, nós vimos vários métodos semi-empíricos de cálculo que é usado pelos melhores escritórios. O método AOC Veloso não abate esses 20%, porque ele já considerou isso desde o início. Quando ele comparou aqueles fatores, ele já comparou com prova de carga. O método DQ40 também não leva em conta. Nem o método Pedro Paulo também, nem o Laprovítera, nem o Monteiro. O meu método, por ser já mais novo, eu já levo em conta essa redução dos 20% na ponta. Muito bem. A estaca hélice está ficando econômica. Não é a mais barata delas. Mas está cada dia mais baixando o preço. É como toda informática, toda eletrônica de computação, etc. Cada dia que passa, me lembro que o primeiro HD que eu comprei custou $10 mil. Tinha, sei lá, uma capacidade muito pequena para os carros, não tinha nenhum problema. A estaca alta tem mais uma vantagem que não foi dita aqui, que é a rapidez. Ela gera o empuxo passivo, que é muito bom e é rápida. A estaca hélice também tem mais uma desvantagem que não foi colocada aqui, que se coloca a tempo: a armação. Já não é o caso da ômega. A ômega fura por compressão, é como se enfiasse um tubo de aço fechado, a força no terreno. Tira o terreno, está livre, não tem revestimento. A estaca hélice já foi bastante discutido aqui no curso, né? Fura-se a hélice e tira, já ela fica cheia de concreto. Você tem que ser rápido para colocar a ferragem, senão ela não desce. Se na sua vida ainda profissional ela insistir em não descer, coloque a barra pura, lisa, batida com marreta para baixo, tá? Desde que a carga seja só a carga vertical, né? Se for estaca S de cortina, ela tem que ser bem armada, senão ela quebra. Toma cuidado. Tem que ser rápido. E por sorte o concreto é bombeado, o slump é alto, é muito fluido, tá? Em algumas condições pode usar um retardador de pega, se você precisar de colocar uma ferragem longa, senão ela não vai descer. Tem uma vantagem: equipamento pequeno. O que significa dizer? Eu faço estaca de 20 e 30 metros com uma maquininha de 2 metros de altura. Então eu posso entrar no subsolo para fazer um reforço, porque no bate-estaca eu não tenho jeito de colocar lá. Então eu faço constantemente isso. E também é muito utilizada para estaca de tração, porque ela é toda armada. Então ela tem uma boa capacidade de tração. Equipamento pequeno. Contra, é um pouco cara. É mais cara do que a hélice, mais cara do que a pré-moldada, mais cara do que a Strauss. Então, custo. É mais ou menos rápida. Ou seja, não é uma vantagem nem uma desvantagem. Tem outra vantagem: permite perfuração em rocha. Quando não dá mais para cortar em solo,
mesmo com coroa, porque a estaca raiz usa o próprio tubo denteado com solda especial ou bits divide e corta até saprolito, que é aquele solo quase rocha, mas é solo. Depois disso pode-se usar com um martelo de fundo, é um martelo ar comprimido com bits divide que ele desmonta a rocha. Eu mostrei slides logo no começo para vocês, em umas obras nossas de Florianópolis. Nós estamos entrando 7 metros dentro de granito puro, sem estar fraturado nem nada. Então, se for em solo, rapidamente até encostar na rocha, ou no matacão, que é o pior ainda, aí tem que quebrar esse matacão com o martelo de fundo, vai a 7 metros lá para dentro. Então, ela tem essa vantagem que ela pode implantar uma fundação em rocha. Nenhuma dessas outras são capazes de fazer isso. Nesse caso, fica lento. Corte em rocha é complicado, às vezes trava o equipamento, engarrancha, é um processo caro e lento. Então, mesmo em condições normais, ela é mais cara do que as outras estacas. Mas tem outra vantagem também, boa para tração. Ela resiste bem à tração porque ela é toda armada. Por que essa estaca é toda armada? Porque ela tem um diâmetro pequeno, 30, 40 centímetros, 50 no máximo, e pega carga muito elevada. Então, se ela não for toda armada, ela pode flambar. Então, essa estaca, diferente da hélice, etc., da Strauss, ou do tubulão escavado rotativamente, estaca rotativa, ela é toda armada sempre, igual pré-moldada. É toda armada porque tem que ser transportada, mesmo que você não precisasse de tanto ferro. Mas essa precisa dessa ferragem. A armação dela é mais leve as bitolas ou as bitolas grossas? Olha, toda vez que você puder, a pergunta do nosso aluno é se usa a ferragem de bitola mais grossa. Ora, toda vez que você puder usar bitolas mais finas e maior número de ferro, melhor. Viu? Mesmo porque, vamos supor que você estivesse trabalhando, qual é a principal função dela? Reforço de fundações. Ela tem uma vantagem que ela corta blocos de fundações também. Corta concreto, corta aço. Mas às vezes você tem que colocar um cartucho de 15 metros num pé direito de 13. Então não pode ser ferro muito grosso, senão ele não dobra. Pode cortar, fazer emenda, mas não é bom, é caro e demora. Então, vamos supor que você tivesse aqui em planta um bloco de fundação, cinta, bloco. Eu uso isso constantemente para reforço de obras. Quando o solo é seco, como no Brasil Central em geral, e é coesivo, que dá segurança, eu sempre faço em tubulão, que é a melhor opção. Então eu tenho aqui debaixo desse bloco, eu tenho um pilar e tenho uma fundação que lamentavelmente está doentinha. Ou eu vou levantar alguns andares, ou ficou mal implantada, o prédio começa a recalcar e rachar. Então, eu tenho a possibilidade, ou a melhor solução, é fazer 2 estacas raiz ou 2 tubulões aqui. E passar então um bloco por baixo incorporando todas elas. Com o tempo, essa carga recalcando passa para as novas estacas. E a estaca raiz é mestra nisso, e o tubulão muito melhor, mas nem sempre é possível. Acontece, entretanto, que eu tenho que reforçar blocos, que o ideal seria vazar esse bloco. Então, a estaca raiz com bits de diamante, por exemplo, vamos supor que eu tivesse um bloco de 4 estacas com problema. Eu gostaria de ancorar as estacas no próprio bloco. O pilar está aqui,
A estaca raiz com coroa de vidia, ela fura o concreto com a maior facilidade, corta a barra de aço. Então, é comum que quando a gente tira o testemunho de concreto, vem pedaço de aço no meio dele. Corta que às vezes a gente nem sente. Porque ela corta por rotação, lubrificado, então ela faz um furo no próprio bloco. Entendeu? Economizaria um pouco desse bloco lá. Muito bem. A estaca raiz não é bem um contra, mas é da natureza dela. A concretagem, ou seja, a injeção de cimento, é de baixa pressão. Até 4 kg por centímetro quadrado. Ao contrário do que alguém pode pensar, e nunca faça essa afirmação na sua vida profissional, ela não aumenta nada o diâmetro. 4 kg por centímetro quadrado só dá uma espécie de aderência melhor na pasta de cimento, que ela é com pasta de cimento. Mostrei anteriormente nas aulas, mas ela fura com um tubo, que a gente vai emendando tubo, peças de 1 metro, até chegar lá embaixo. Furou até a cota prevista e o terreno bom, se lava para tirar a lâmina. Aí pode encher a estaca sem pressão, enche com pasta de cimento. Um pouquinho de areia, cimento e água. Aí coloca o cartucho dentro. Tampona os tubos e começa a injetar sob pressão, ou ar ou a própria pasta. Então é como se eu tivesse um cápsule de 40 centímetros, uma bomba injetora injeta. Baixa pressão, e não se iluda. Ah, porque eu já vi muita gente dizer, não, aumenta o diâmetro. Não aumenta nada. Então ela só injeta sob pressão, dá um bom atrito lateral, tem boa capacidade de carga. Então, é bom fazer 3 ou 4 estágios. Injeta, tira um pouco de tubo, injeta, tira um pouco de tubo, injeta e tal. E melhor ainda, eu posso usar um compressor de ar, tampona e dar uma soprada, mas o melhor é usar a própria bomba que injeta pasta de cimento, que ela injeta já sob pressão. Quando a pressão é grande, o tubo até começa a subir, né? Porque ele forma um êmbolo, começa a subir. Então você vai só desrosqueando o tubo, isso é bom. Melhor ainda se fosse possível sair pasta de cimento em algum outro lugar. Vamos supor que tivesse uma fratura ou uma falha, se houvesse um regurgitamento de pasta seria ideal, porque ela está preenchendo falhas. Mas quem faz bem isso mesmo é a microestaca. Lembrando-se que a estaca raiz fura com o tubo, com o próprio revestimento e tira. Lembrando-se que a pressão de injeção é baixa. No meu livro de fundações, capítulo lá, tem tudo, estraço, pasta, quantidade de cimento ideal, areia. E que a armação é um cartucho, igual ao pilar. Mas se faz, se alguém tiver que armar alguma coisa redonda, não faça estribo separado. Demora e fica caro. Enrola num sarilhozinho, algum tambor redondo, faz uma mola e vai grampeando no ferro. É muito mais eficiente, muito mais barato, em vez de fazer o estribinho, entendeu? Faz uma molinha, estica, risca com giz o espaçamento a cada 15 ou 10 ou 20 e vai grampeando, aquela mola vai esticando e fica uma beleza. Muito bem. A próxima da família das injetadas é uma das melhores fundações que existe. Cara, complicada, chamada microestaca. Como também já mostrei nas primeiras aulas, a microestaca é uma estaca injetada, perfurada por rotação, normalmente usada uma sonda rotativa, que perfura o solo por rotação, portanto, uma vantagem, a máquina é menor ainda, faz um furinho de 10, 15 centímetros de diâmetro,
e coloca como armação um tubo de aço. Esse tubo de aço, como nos tirantes, é todo furadinho a cada meio metro. E em volta do furo existe uma manguinha de borracha. Depois que coloca-se o tubo dentro do furo, o tubo é um tubo humanismo, sem costura, porque é um tubo reforçado, que a própria ferragem é um tubo schedule, normalmente 40 ou 80 de parede grossa, não flamba, de boa resistência. Depois que você colocou, ela fura qualquer coisa. E como é de diâmetro pequeno, você pode botar até coroa de diamante. Fura qualquer rocha, concreto, etc., você nem nota. É um furo pequeno, só que a coroa de diamante custa um pouco caro, né? Se tem uma rocha abrasiva, ela gasta uma coroa a cada metro. E uma coroa custa R$800, 400, 500, 800, né? Então, você imaginou, tem que fazer 50 estacas. Cada uma com 5 metros de rocha, você vai gastar uns R$1.000. Mas, às vezes, é como um antibiótico violento numa operação de câncer. Tem que aplicar, porque senão mata o cara quando vou tirar o pâncreas dele, né? Muito bem, então, é uma estaquinha pequena, cuja armação não é mais ferro nem estribo, é um tubo de aço, colocado dentro de um furinho de 10, 15 centímetros. Eu costumo usar um alargador centrífugo, ele abre como se fosse um trado e aumenta para 15 centímetros. Encho isso de pasta de cimento, inclusive o tubo. Lavo por dentro do tubo, tiro toda a pasta de cimento, que o núcleo do tubo tem que ficar livre. Então fica aquele cimentinho em volta, uma bainha de cimento. Daí umas 4, 5 horas eu coloco um obturador de borracha com um tubinho, e em cada manchete dessa de borracha, a meio metro, até 20, 30, aí eu injeto sob alta pressão. Então a pasta de cimento entra aqui, passa pelo furinho, com uma pressão muito grande, ele empurra temporariamente a borracha para fora e espirra pasta de cimento. Se eu parar a injeção, ele fecha a borracha, não volta, o tubo continua limpo. Então eu faço isso, normalmente a cada metro, e vou puxando. Eu crio uma cebola de cimento, sob alta pressão. Essa pressão pode chegar a 30 quilos por centímetro quadrado. Só para você ter uma ideia, o seu carro põe no chão 1,5 kg de pressão. 30 quilos levanta qualquer fundação. Se der o azar, você tem um tubulão que tem 4 kg por centímetro quadrado na base e entrar a pasta de cimento numa barragem que eu estou corrigindo falhas, entrar e levanta a barragem toda, né? Multiplica esses 30 quilos ou 15 pela área, dá uma força enorme. Muito bem. Então, mas olha, tem casos que é salvação. Uma das nossas obras, que estava inclinando muito rapidamente, aliás, eu tenho que confessar aqui que a engenharia é maravilhosa, né? Principalmente a engenharia de fundações, todo dia é um desafio. Um dos meus casos, o prédio estava inclinando muito. E eu fiz o reforço e estaca raiz. Mas estaca raiz, eu tive que cortar a rocha, cada estaca raiz consumia de 13 a 15 mil litros de água. Então, apesar que tinha água debaixo do prédio, eu ainda estou jogando mais água, que é um problemão, né? Então, eu fiz uma parte fixa, boa, segurei a obra. Aliás, nem segurei toda, foi um outro grande desafio. Primeiro fiz estacas, mas não segurei a obra. O meu cliente, os consultores ficaram me apavorados, falou: de grana, você não vai já engastar, fazer um bloco para parar esse recalque? Falei: não, porque eu estou fazendo na parte boa da obra, né? Se eu por acaso tiver a sorte dele, com essa água que eu estou injetando, 15 mil litros em cada estaca, ele amolecer a parte boa, ele pode desinclinar um pouquinho. Vou repetir. Uma das técnicas que nós usamos para desinclinar um prédio é travar a parte ruim, amolecer a parte boa, com injeção de água, carrego, fazendo piscina ou saco de cimento, para ver se a parte boa amolece um pouco e ele volta, já que eu segurei a parte ruim. Aqui não.
foi adotado o processo de que possivelmente vamos cortar os pilares e levantar ele agora. Mas eu comecei pela parte boa e não travei, para surpresa de todo mundo. E comecei a injetar, antes de fazer a estaca, a raiz que ia jogar água demais, quer dizer, eu já tenho um paciente com um problema sério de infecção. Se eu jogo mais bactéria nele, ele pode acabar de morrer. Então, eu fiz uma injeção, uma série de microestacas em alta pressão. A minha intenção era encher os vazios todos e fraturar o solo com 30 a 40 quilos, a ponto de começar a sair pasta de cimento no vizinho, perto das estacas velhas, e aquilo foi ótimo para mim. Só que, enquanto eu estou injetando sob alta pressão, enquanto a pasta de cimento não endurece, piora. O paciente dá inclina mais. Mas eu falei, olha pessoal, vamos rezar e esperar 2 dias. Cimento endureceu, acabou o problema. O prédio parou de recalcar. Né? Não foi sorte, porque eu já tinha tido experiências assim. Então, a microestaca tem prós, contra. Cara, é cara, complicada, chata, muita pressão, entope, trava, etc. Cara, mas equipamento pequeno, às vezes a gente até corta as máquinas para ficar pequenininha, entrar debaixo de uma caixa de escada ou de elevadores, né? É uma grande vantagem, alta pressão. Não se pode exagerar, porque você precisa tomar cuidado. Então, se essa pasta de cimento entrar debaixo de uma sapata, ele pode levantar o prédio. Precisa tomar cuidado, porque multiplica a pressão pela área. Veja bem, a sapata está colocando em 3 kg de centímetro quadrado no terreno. Se você injeta com 10, ele levanta o prédio fácil, precisa tomar cuidado. Mas tem essa grande vantagem, eu posso consolidar, por exemplo, existem bolhas oclusas, falhas no solo que não se comunicam com a outra. Com alta pressão eu vou romper aquela ligação e enche de concreto aqueles vazios, né? 2 a 3 vezes eu já fiz isso, é lógico, com uma segurança muito grande, mas muito preocupado, principalmente por causa da assistência, né? Então eu estou usando um antibiótico fortíssimo no paciente, que vai dar uma piorada, mas é a única forma depois de eu poder operar ele sem matar esse paciente. Muito bem, alta pressão, a armação dele é um tubo tipo Schedule, 80 ou 40, um tubo reforçado, é uma estaca de pequeno diâmetro, ela na realidade ela fica desse tamanhozinho, olha, aqui é o furo do solo, que eu faço procurando alargar, ou uso um tricone para aumentar esse furo, para me garantir pelo menos uma bainhazinha. Aqui dentro então é colocado um tubo de aço de parede grossa, bem resistente, e esse tubo ele tem alguns furinhos, igualzinho o tirante verdadeiro. Tem uns furinhos, e em volta desse furo uma manguinha de borracha, parece uma câmara de ar de motocicleta, mas a gente compra isso ponto, 10 centímetros. Tudo isso fica então cheio de pasta de cimento. Também precisa tomar cuidado de não ter feriados ou corte ou paralisação do trabalho por muito tempo, porque depois que isso é injetado, essa pasta de cimento, eu vou manter isso aqui limpo e entro com um obturadorzinho, que é uma coisa assim, parece um catéter, só que tem uma borrachinha aqui, olha. Essa borracha tem um processo que ela expande aqui dentro. Então eu coloco esse catéter aqui
no máximo um dia depois, porque senão eu não dou conta de quebrar essa pasta se ela endurecer muito. E ela injeta pasta sobre muito alta pressão. Ela levanta essa borrachinha, cuja função é fechar de volta para a pasta não voltar, e eu crio a cada meio metro um bulbo. Eu fiz isso aqui na sede do edifício do Confia e desenterrei. O bulbo estava com 30 centímetros, que era o diâmetro que eu precisava para calcular a área por atrito, estava uma maravilha. Desci lá embaixo, fotografei todo, foi muito bom. Também no Banco Central, na sede principal. Então, é cara, mas tem certas situações que é o único antídoto para esse problema. Lenta, cheia de imprevistos. Não há como garantir prazo nessa obra. E mais, se ainda assim eu quiser evitar uma flambagem, eu posso aqui, depois que estiver pronta, o que eu nunca gostaria, porque esse tubo fica sempre livre, sabe? Eu posso, igual tirante, eu posso voltar daqui um ano e reinjetar, porque o tubo está livre. Mas, se eu precisar, eu posso concretar aqui, colocando barras de ferro. Faço até um estribinho pequenininho, fininho, coloco 3, 4 barras, aí sim uma barra um pouco mais grossa, né, para evitar a flambagem. Ótima para tração, maravilhosa. E fura qualquer rocha. Então, se um dos grandes problemas que é comum, então uma camada dura demais, que a fundação não passou, ela fura e vai lá embaixo, passa esse bloco. Matacões é sempre um problema. Você vai fazer uma estaca, ela pega no matacão, não passa, nem hélice, nem pré-moldada, nem nada. Então só tem um jeito, perfurar o matacão, porque debaixo tem material bom, né? Ele é capaz de fazer isso. Qualquer coisa, até o quartzo, que é duríssimo, a coroa de diamante, fura. Ou você pode descer um martelinho de fundo, que nada mais é do que o martelo mesmo, o ar comprimido fica batendo e girando. E com bits de vidia, não precisa ser diamante, ele transforma o quartzo em pó. Só que o quartzo vai acabar com esse martelo rapidinho, tem que estar trocando bits o tempo todo, porque ele é muito duro, né? Só o diamante é mais duro que ele. Eu só pergunto, a estaca ômega não tem armação? Tem. Tem também? Pergunta do aluno. Hélice contínua pode ser feita abaixo da água, do lençol freático? Sim, ela é principalmente feita para terrenos que têm água. Não tendo água, e se tiver uma certa coesão, tubulões, não tem que discutir. A hélice é feita debaixo da água, e às vezes um terreno mole, por isso o perigo do estrangulamento. A velocidade de subida tem que ser compatível com a quantidade de concreto que cai para hora nenhuma ficar um vazio. Entendeu? Portanto, a pré-moldada que eu diria que é a rainha das estacas. Grande vantagem, cravada. Ou seja, gera empuxo passivo, alta capacidade de carga por atrito. Contra, é o principal contra dela. Não atravessa com essa mudança de português, eu não sei se atravessa aí com 2 S, mas tudo bem. Como o português é uma língua meio burrinha, vamos engolir os 2 S. E esse é um problema profissional.
Você vai contratar alguém para fazer sua obra, tem uma camada dura. E crava a estaca, sabe que debaixo tem uma camada mole, mas vai forçar a barra, porque já começou a obra, já está atrasada, já fechou o contrato, e ele vai ser tentado a colocar a estaca, porque deu nega, ou seja, ela tem a vantagem de ser cravada, aquela medição de nega, né? Normalmente 10, 20 milímetros para 10 golpes, significa dizer que o terreno está duro, só que não diz nada com relação à camada mole, embaixo. Então, muitas das obras que eu reforcei, até feita em estaca pré-moldada, a pessoa não conseguiu levar ela para o terreno firme, tiveram problema. É o grande problema dela. Fora isso, ela leva a vantagem de ser cravada. Portanto, não há que se temer resistência de ponta. Embaixo fica uma bucha de solo muito compacta. Aqueles 20% não existe aqui. Né? Pode usar resistência full, total dela. É rápida. Quase ou tão igual a hélice. Bate-se 10 tacas por dia, 12, 8. Né? Uma outra contra, que não é tão contra, que é toda armada. Ora, a maioria dessa ferragem, desde que a carga seja somente vertical e de compressão, a maioria dessa ferragem não tem nem esforço horizontal, nem momento, fica inútil depois que eu levanto a estaca. Então, tanto ferro para ser transportado e não quebrar, e na hora que a máquina pega um cabinho de aço que deve pegar 1/5 do comprimento dela, ela chega a flamar, né? Não pode trincar, entendeu? Então, tem mais ferro do que precisa, o que não é de todo mal. Outra desvantagem, o giz me pegou. Outra desvantagem, cortes e sobras. Dificilmente a gente faz uma previsão de comprimento certinho. Sobra ponta de estaca, tem que jogar fora. Então, quem paga isso? O cliente. Porque, com razão, o executor cobra estaca em pé. Então, eu botei estaca em pé de 10 metros, se cravar 8, vai sobrar 2, paciência. E mais, é difícil de prever, porque num bloco de 5, 6 estacas, as últimas não entram tanto, porque está super compactado o terreno. Existem, lógico, estacas de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Você pode emendar. Mas tem essa outra vantagem, emendas. Emenda bem, não é problema. Competitivas em termos de preço. É mais barata do que as outras. E tem uma vantagem que eu poderia colocar aqui, olha, qualidade do concreto. Do concreto, é concreto usinado. Mas isso, lembram-se, tomem cuidado. Cuidado com a tabela dos vendedores. Por quê? Lá na fábrica, curada a vapor ou não, a resistência que ela chega a dar, chega até 35 MPa. Mas, o fabricante vai dizer isso, não está mentindo, que é uma estaca de 30 centímetros, no concreto ela pode ir até, vamos supor, 120 toneladas. Se você multiplicar essa área, que dá 0,8 por isso, dá 3.500, vai chegar nesse valor. Só que, no solo, não adianta querer colocar mais do que 7 MPa,
que o solo vai te dar problemas. Então, uma estaca de 30 centímetros deve, multiplicado por 7 MPa, deve dar no máximo 50, 60 toneladas. Então, tome cuidado, vocês estão formando agora com a tabela do vendedor. Ela fala, com razão, da qualidade do concreto, não tem nada a ver com a resistência do solo. Se exagerar aqui, vai ter recalque certamente. Mas aforante essas observações, é uma estaca muito boa e confiável. Tem nega e se implanta bem. Lembrando-se que sempre junto com a estaca jogando areia, porque a estaca trapeja. E quando é uma argila mais ou menos dura, lija, ela passa larga e a argila não volta. E resistência por atrito lateral tem que ter contato. No momento que eu perco o contato, ela vai afundar. Pois não. Você fala ela toda armada, é a profundidade inteira da estaca? Comprimento todo. Até o finalzinho a armação? Toda. E por que as outras pode ser a armação só antes da metade? Porque a armação, em geral, 99% das fundações, só com carga vertical, o concreto trabalha bem demais a compressão. Aquela ferragem inicial é só para evitar algum esforço horizontal, vizinho escava, o solo solta. Não é bom que o concreto fique sem uma contenção lateral. Imagine você, uma estaca de 30 centímetros por 20 metros de comprimento, é como se fosse um pilar de 30 com 6 andares sem travamento. Você que é bom, você é um rapaz forte, mas um fraco igual esse, ele pode empurrar o pilar e quebra. Se não travar, quebra. Então, tem que ser armado. Mas o solo confina para evitar isso. A não ser estaca de ponte ou em lama. Entendeu? Muito bem. É uma estaca muito boa. Se conseguir implantar num terreno firme, que tenha pelo menos 5, 6 metros de camada resistente abaixo, ou que o acréscimo de pressões seja tal que não vai dar recalque, é uma das melhores estacas. Tubulões. Nós temos que separar duas grandes famílias: a céu aberto prós e contras. E a ar comprimido. Prós e contras. Muito bem. Os tubulões a céu aberto, se houver algumas condicionantes, é imbatível. Por quê? Carga ilimitada. Eu mesmo já fiz tubulões para 6.000 toneladas, só um tubulão. 6.000 toneladas em estacas ia dar 10 ou 20 estacas, dá um blocão. Outra vantagem: inspeção em loco. Havendo segurança, como eu vou mostrar daqui a pouco, é absolutamente seguro. Os fiscais trabalhistas, engenheiros de trabalho, que não têm um pouco, ainda não tiveram essa experiência com tubulões, assustam muito,
Inclusive, há uma campanha dos fabricantes de máquina de tirar o tubulão do mercado. Vai cortar um grande vetor de mão de obra de quem trabalha aqui e vai tirar aquela possibilidade de se descer no tubulão, que a definição é essa. A única diferença de tubulão e estaca é que o homem desce dentro do tubulão, ou para escavar ou limpar a base. Então é uma garantia muito grande e a gente testa o solo. Então, quando possível, é imbatível. Mas para isso, lembram-se, tem que ter solo coesivo, porque senão ele fecha. É possível furar tubulão fora de ser, mas tem que ser armado, tem que ter cambota de aço ou tubo de concreto, que já perde um pouco da beleza e fica um pouco perigoso. Segundo, só acima do nível d'água. Apesar de que se você tem um terreno acima de SPP 14, 15, em argila ou silt duro, dá para furar com bomba até 5, 6 metros abaixo, que ele não fecha, não te coloca em risco. Há um paradigma de que é perigoso porque tem um efeito psicológico. Para quem gosta de desafios, tudo bem, mas para quem tem um certo pânico, ele tem um efeito psicológico danado, mas não tem problema, não aquece, não falta oxigênio, nem nada. Eu mesmo sou testemunha viva disso. Eu já fiz 25 mil tubulões e pessoalmente já examinei 12 mil quando parei de contar. Então eu parei de descer já, porque os meus engenheiros já fazem isso. Nunca tive um problema. E tubulão de 30, 40 metros, 10 andares para baixo. Muito bem. Então, quando é que ele é viável? Solo coesivo, para te dar segurança. Quando? Acima do nível d'água, que não seja muito profundo. Tubulão de 10 a 25 metros é bem factível. Pode-se furar com máquina e só fazer a base na mão. Pode furar inteiro na mão, você vai gerar emprego para muita gente, é seguro. E quem fura chamado de poceiro é uma pessoa muito experiente. Ele te orienta antes de você descer. Ruim é você fazer um tubulão com máquina e depois descer para fazer a base sem examinar direito, que ele pode ter trincas. E a trinca do tubulão, quando está acima da base, precisa tomar muito cuidado. Quando está na base, não é tão problemática. Essa trinca aqui, ela é perigosa, porque o volume de terra que cai é muito grande. Então, ela pode eventualmente te soterrar aqui de uma forma difícil de te recuperar. Quando a trinca é na abóbada da base, não tem problema, é só tirar, vai escavando, tirando o peso. Como eu disse, nós já furamos talvez mais de 30 mil, nunca tive um único problema. Sempre que descer, examine essa trinca. Essa é perigosa. Muito bem. Então há um componente psicológico. Se me dá nada, eu já fiz túneis aqui embaixo para fazer prova de carga especiais, nunca tive problema. Em argila e silt, duro. Fica lá meses aberto sem problema nenhum. Então, várias condicionantes. Que não seja muito profundo, que o solo seja resistente, acima do lençol freático, em terreno com uma certa coesão. É imbatível. Em areia, não. Né? Tem que escorar, botar comprimido, etc. Desvantagem são essas condicionantes: terreno resistente, acima da água, solo coesivo. Saindo daqui, a segunda opção é o ar comprimido, que tem a vantagem: abaixo da água. Aqui, ao contrário que todo mundo imagina, dentro do tubulão a céu aberto reina a pressão atmosférica. E aquela história que às vezes esquenta, tal, que a cada 30 metros, 1 grau,
não é sensível. Às vezes esquenta porque o operário trabalha trocando muito calor com o ar que está lá. Então a gente desce sempre um pouco de calor por causa do operário, mas nem sempre. E se eventualmente essa troca de ar que está aqui não fosse muito suficiente, não for completo, joga um pouco de cal virgem. O cal virgem ele reage com o monóxido de carbono e libera oxigênio, dá a impressão de que esfria o tubulão e fica bom. Muito bem. Abaixo d'água vai se colocar aqui nesse tubulão, conforme eu já mostrei anteriormente, uma campânula e vai se comprimir o trabalhador. Um fica aqui em cima e outro aqui embaixo, sob compressão. Né? Então, dependendo da pressão da água, você tem que injetar uma pressão de ar comprimido de tal forma que a água, a gente vê e sente a água na parede, como se ela tivesse um filme de água, ela não entra, debaixo do mar. Por quê? A pressão de ar aqui é maior do que a pressão da água. Então se trabalha aqui dentro. Mas, trabalhando sobre ar comprimido, tem que se ter algumas cautelas com relação a problemas de saúde. Para descer tem que comprimir lentamente, então os dois operários vão aqui para dentro, se comprime crescendo devagar, para evitar problemas de descompressão urbana, de embolia, etc. E na hora de sair, esse e aquele que estão sob pressão tem que subir para lá e descomprimir lentamente. Porque todo mundo sabe que o alvéolo é como se fosse um papel filtro, né? Que eu tenho uma tensão superficial que depende do papel filtro. De cá sangue, de cá ar. Não há uma mistura. O ar passa e entra no sangue para alimentar o nosso sistema todo de oxigênio. Se bem que, ao engano, a gente não respira oxigênio. Nós respiramos 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. Se por acaso essas bolinhas de ar sob pressão que está circulando pelo corpo todo sofrer uma descompressão rápida, ela pode aumentar de volume 16 vezes. Pega uma garrafa de refrigerante tipo Coca-Cola que está sob pressão. Aquela pressão fez o gás carbônico se dissolver dentro do líquido. Se você destampar rapidinho, ela ferve, porque a bolha cresce. Então, se por um motivo qualquer, uma falha no sistema, se você tiver que subir rápido, o seu sangue vai vazar pelo alvéolo e mais, pode criar bolhas muito grandes e interromper o seu sistema de fornecimento de sangue para o cérebro, chamado embolia, trava, fecha a passagem dos canais. Muito bem. Aforante isso, é uma fundação para grandes cargas. Se faz isso de baixa ponte, em obras que tem lá, né? Às vezes não dá para fazer estaca. Às vezes eu posso cravar até o fuste de metal, depois desce o pessoal para abrir a base ou cortar a rocha, etc. Mas, apesar de cara perigosa, é uma solução viável. Que, se tratada com o devido respeito, funciona muito bem. Quase todas as nossas pontes, grandes prédios do Rio de Janeiro, em cima daquela argila mole, embaixo da água, foram feitas com tubulão ar comprimido. As tais máquinas de ômega, hélice contínua e estacão com lâmina estão querendo tirar o tubulão do mercado. Mas tomara que tire mesmo. Porque é uma fundação cara e que envolve risco. Mas é possível. Não quer dizer que na sua obra vai ter alguém ferido ou machucado. Muito bem. Para obras de pequeno porte, nós temos as estacas de solo e cimento.
Solo, cimento, plástico. Ele tem que ser plástico. Como eu mostrei anteriormente, é uma estaquinha furada a trado, mecânico ou manual, que pode ser dotada de uma ou mais bases, ou nenhuma base alargada, com alargadorzinho mecânico simples, e que em geral no Brasil inteiro funciona muito bem no traço 1:7, 1:8 em volume. O que significa dizer isso? 1 de cimento para 7 de solo e mais ou menos 25 litros de água. Quase todo o solo dá um bom solo de cimento. Carga máxima até 6 a 8 toneladas. Muito bem. Hoje, nada melhor do que estaquinha de solo de cimento para esse programa do governo Minha Casa Minha Vida. O projeto básico que roda por aí é um projeto em radiezinho de 7 centímetros. Funciona bem e funciona mal. A quantidade de problemas que está tendo aí, com casinhas rachadas ou prédio de 4 andares que é feito em cima de radier, que é possível, mas quando o solo é colapsível ou mal projetado, dá muito problema. E está dando problema. Então, a solução radier padrão é boa, mas precisa tomar cuidado. Quando o solo superficial, esse solo brasileiro, for colapsível, com algumas chuvas, começa a rachar os prédios. Aí tem que se fazer uma estaquinha que costuma ter de 6 a 8 metros. Ela sai da zona colapsível, pega a carguinha lá, em vez de distribuir aqui numa camada superficial fraca, ela distribui aqui em profundidade. Funciona muito bem, praticamente no Brasil inteiro. E quais são os prós e contras? Muito bem. Antes, essa estaca é plástica. Esse solo misturado, um volumezinho de solo com 7 um volume de cimento com 7 de solo e água, ele fica igual massa de rebocar. Ou seja, um slump entre 4 e 10. Então você enche o furo, não precisa compactar, não precisa vibrar. O que isso garante? Rapidez e custo. Toda pesquisa feita tentando compactar ou vibrar não trouxe nenhuma melhoria considerável. Recomenda-se, entretanto, colocar aqui 1 metrinho de concreto bem vagabundo, barato, para poder ter uma armação para engastar na cinta ou no bloquinho do prédiozinho de 4 andares ou das casas. Porque os solos brasileiros potencialmente colapsíveis são ácidos, esse solo vermelho e tal. Então essa ferragem logo desaparece. A menos que você possa armar com bambu, mas o custo do bambu hoje ainda é tão caro ou mais do que o aço. Funciona? Aí dentro vai durar mais de 100 anos, sem problema nenhum. Então, Professor, pois não. e a distribuição dessas estaquinhas aí no radier? Há uma grande solução. A pergunta dele é: por que eu não faço ela mista? Melhora o terreno com a estaquinha e um radier em cima. Funciona muito bem. O cálculo ainda é complicado, mas mesmo aproximado é uma grande solução. Isso nós estamos falando em casinhas populares. Agora, se você vai ter um piso de fábrica que não pode rachar, não pode empenar, é fundamental fazer isso em regiões onde se sabe que o solo é potencialmente colapsível. Se você não sabe, manda fazer um ensaio de colapsividade, sabe? Faz um ensaio de adensamento seco, depois molha. Vê quanto é que ele desmonta. Mas isso corre notícia rapidinho. Olha, aqui, esse solo vermelho da região aqui, cuidado. Entendeu? Muito bem. Em fábricas e tal, você não pode ter, tem pisos no solo, mas não pode aplicar, é a melhor solução. Faz um pirulito. Em geral, o efeito de água
recomendo um espaçamento de 1,20 m ao 1,5 m entre eles. Então, o ideal é fazer um tabuleiro de estacas de solo e cimento. E mais ainda, não sei se já observou, tudo que é viaduto tem um aterro mais de 4 metros, com o tempo tem um recalque elástico, esse aterro abate. Então, aquele desconforto enorme do tranco entre o aterro e o concreto. Tanto é que o DENIT, DRs e tal, costuma ficar sempre enchendo. Chega a dar 1 metro de abatimento. Por quê? O terreno que apoia, que é o subleito, esse aterro, naturalmente vai deformar elasticamente. O aterro não, porque ele é compactado. Só vai virar peso em cima. Então, nada melhor que um tabuleiro de estaca de soldamento resolve todo o problema. Pode-se até abrir e fazer uma misulazinha. Faz um conezinho maior para ele pegar a carga, né? Porque essa carga passa como se fosse um arco. Essa carga vem para cá. Muito bem, próximo. Custo. Baratíssimo. Por quê? É só solo e cimento. Não tem brita, não tem areia. Só aí, é carrinho, é lata, esse cimento aí atrás? Caixotinho, lata, o que você quiser, em volume. As pesquisas são feitas em peso para dar maior compatibilidade matemática, mas na obra, por quê? Porque o vetor dela é social. Isso aí, com a cartilhazinha que está sendo preparada pela Caixa Econômica, no regime de mutirão, entendeu? Não precisa de tecnologia, não precisa de betoneira nem nada. Mesmo porque traçado na enxada, às vezes dá mais produtividade que na betoneira, que ele gruda na betoneira. Então, a outra vantagem social, dá emprego para muita gente, porque pode ser furado na mão ou com um tradinho que se compra em qualquer loja de material de construção. É ecologicamente correta. Por quê? Eu não tenho que desmatar a montanha, nem dinamitar nada para tirar areia, nem dragar rio para tirar areia. E se der a sorte na composição natural do solo, um pouquinho tiver areia, aumenta muito a resistência. Né? Mas isso nós estamos falando para argilas, que é um solo ruim, que precisa de muito cimento, porque o grãozinho é fino, então você precisa de muito grão para envolver o grão de argila. Não vai envolver todos. Daí a baixa capacidade. Daí eu precisar só de 20 quilos por centímetro quadrado. Multiplicado por essa área vai dar 10, 12 toneladas para romper. Classifica líquido, pastoso, né, quilos? Igual massa de rebocar, plástico. Um pouquinho mais duro. Se você pegar e jogar na parede, ela gruda bem, mas não escorre igual massa de rebocar, entendeu? Slump de 4 a 10. Quase todo o solo do Brasil testado funciona bem com 20 e poucos litros de água. Se tiver molhado, você diminui um pouquinho, é fácil de sentir. E não altera tanto a resistência. Desvantagem: pequena carga, pequena capacidade de carga. Mas nós estamos falando em aterro, um aterro de 6 metros, com peso específico compactado na faixa de 2 toneladas por metro cúbico, vai dar 12 toneladas por metro quadrado. Então, se colocar uma estaquinha, ela chega a 8, 6 por aí. Né? Pode botar 2 estaquinhas ou mais. Alguns solos ensaiados aqui mesmo na IESPLAN e na UNB chegaram a 20 toneladas na ruptura. Eu poderia usar 10, sem bases. Né? Estaquinha comum. Então, pequena carga, não conheço outra desvantagem. Limitação de carga. Durabilidade é bastante grande. Várias amostras no Brasil inteiro foram testadas com 5, 6 anos debaixo d'água, ou alternando entre seguro e umidade, funcionaram bem. Aqui, se eu me lembrar, eu volto aqui. Se alguém se lembrar de alguma desvantagem, me avisa.
E finalmente, mas lá temos o radier, que nós vamos falar um pouquinho. Sapatos. Prós, contras. Ela é um pouco crítica. Ou seja, como ela é superficial, se houver uma falha, ela pode romper rapidinho, porque não tem solo para segurar. Pois não, operador? Então ela é contra. Contra, desculpa. É uma estrutura crítica, igual pilar, igual talude, igual marquise, e que se o solo for resistente, mas não o suficiente, ele rompe rapidamente. É brusco e catastrófico. O prédio tomba, porque levanta a massa de solo. Uma estaca tem a vantagem, uma fundação profunda, tem solo demais para levantar. Às vezes ela não consegue romper dessa forma. Tem a vantagem de ser fácil de execução, não precisa de máquina nem nada. Mas tem a vantagem, por ser superficial, pode estar sobre solos colapsíveis, comum no Brasil. Ou na Bahia, expansivo, pior ainda, quebra de baixo para cima, principalmente em radier. Quando eu falo em sapatos, eu estou falando de fundações superficiais, que são os tubulões curtos, que são os melhores, ou os blocos de fundações, que é também muito bom, e a sapata, que é flexível e armada. Resolve bem o problema. Normalmente, mas não sempre, pequenas cargas. Mas existe prédio de 20 andares sob sapato, depende do solo. Mas por ser superficial e tal, em geral, uma carga moderada, 120, 150 toneladas. Nada impede de uma sapata pegar 300 toneladas. É fácil a execução, qualquer pessoa pode fazer, tomando cuidado de compactar bem o fundo para evitar recalque imediato, né? Colocar uma camadinha de concreto magro, colocar a ferragem certinha, vibrar bem. Lembrando que a sapata é concreto estrutural, há uma falha nos pilaretes da sapata, porque é praxe comum entender que fundações, o concreto é baixo, 5, 6 MPa, mas sapata não. Sapata tem que ser estrutural e o pilarete dela, o colarinho, tem que ser bom, porque, lembra-se, um dos grandes problemas da patologia é o colarinho que fica enterrado, trinca. E geralmente, os mestres de obras ou engenheiros de obra, sabendo que fundações em geral não precisa de um concretão resistente, negligenciam a concretagem do pilarete. Tanto é que um pedacinho de concreto de 1 metro eu recomendo dobrar a área e dobrar a quantidade de ferro. Você vai usar pontas de ferro, vai te dar uma tranquilidade grande. Por quê? Está enterrado. Ninguém vê ele decompor, deteriorar ou rachar. E finalmente o radier. Hoje em dia, muito usado nas casinhas do projeto PAC, que eu considero um excelente projeto, muito bom. E por incrível que pareça, esse governo conseguiu fazer um projeto que não precisa de tráfico de influência, nem propina, se consegue esse financiamento fácil. Pelo menos eu não sei
Nunca me relataram que foi preciso, né, dar propina para alguém para conseguir aprovar esse projeto. É um projeto limpo, que é muito bom. Então, o Radia tem uma vantagem superficial, fácil de executar. Projetou, escavou o subsolo, arma a laje, acabou. Está pronto. Desvantagem superficial. Colapso. Solo colapsível. Aqui próximo mesmo, uma empresa, antes do projeto Minha Casa Minha Vida, perdeu 1000 casinhas. Era o antigo sistema BNH. E olha que alguém inteligente da equipe técnica colocou uma manta de plástico grossa desse tipo Sansui em cima do aterro. Já não sei porquê, intuitivamente ele sentiu que se aquilo molhasse dá problema. Perderam as 1000 casinhas com plástico e tudo. Por quê? Solo colapsível, foi feito em radiezinho de 7 centímetros. Então, por ser superficial, o solo está sujeito a chuvas e trovoadas. Mas tem uma vantagem, por ser superficial, é fácil de executar. Ele tem um problema sério, cálculo. Método dos elementos finitos, Praxis e outros programas precisam de parâmetros muito precisos. Portanto, se algum dia você for fazer, eu recomendo fazer uma prova de placa. Faz uma plaquinha de 1 por 1, faz uma prova de carga, primeiro seca, depois encharca. E para fazer uma saturação melhor, não é só encher uma vanetinha de água, faz furinhos de travo, para ele saturar todo o terreno que sustenta a placa e veja qual é o comportamento. Parece que aqui na região vai ser construído num projeto arrojado de uma grande empresa que vão fazer 26.000 unidades, praticamente uma cidade, de blocos de 4 andares populares em Radier ou outra fundação. Se por acaso esse projeto se consolidar, nós deveremos aportar financeiramente do cliente pesquisa para muitos projetos de tese, de mestrado, de graduação, fazendo ensaios para ver se passa em Radier, se é melhor fazer esse tipo de estaquinho ou estaca escavada com máquina. Não é? Muito bem, eu acho que nenhum tipo de fundação conhecida ficou de fora, a não ser os estacões que são feitos escavada com lama bentonítica, que levam os mesmos problemas de todas as fundações que eu já falei aqui. É um pouco perigosa, eu acho. Várias provas de carga que eu fiz, não me lembro de nenhuma ter passado. Eu não sei porque também só me caiu na mão o paciente já terminal. O pessoal desconfiou de que a estaca não estava boa, me chamou para fazer prova de carga. Existem muitas estacas com lama, com muito sucesso. Lembra-se, aquela estaca que eu furo, como a parede fecha, eu encho com uma lama pesada. Ela contrapõe o esforço do empuxo horizontal. Só que tem que ser limpo, bombeado e tal, não pode ficar sujeira. Todas as que eu fui contratado para fazer prova de carga, passaram só com a metade da carga prevista. Teve um caso que eu não posso dizer aonde, num grande aeroporto, que o meu engenheiro achou que nós estávamos ficando doidos, o instrumento estava todo maluco. A estaca não parava de descer. Ele falou: professor, vem cá, que tem um negócio errado aqui, que não é possível isso. Estaca para 70 toneladas, quando chegou com 30, os relógios comparadores e os transdutores ficaram malucos. Ele falou: olha, tem um problema nesse equipamento aqui, vem cá. É que a estaca realmente. Sorte.
simplesmente dobraram o obstáculo. Cada um era para 70 toneladas, tinham acho que 430 estacas de grande ângulo, fizeram mais 430 e resolveu o problema. Não me parece que o aeroporto tenha problema nenhum. Muito bem, queria saber se alguém tem alguma dúvida. Está aqui o resumo de tudo que a gente precisava saber para projetar bem, e vocês um dia vão ser fiscais com muita maturidade, porque na área de engenharia ainda, no terceiro milênio, a soma dos quadrados dos catetos, às vezes não fecha com o quadrado da hipotenusa. Então, trabalhe com maturidade. E na prática, a teoria é um pouco diferente lá no campo do que aqui. Todo mundo que carrega muito prato está sujeito a algumas quebras de prato. Não se intimide por isso, não. Eu sou perito fiscal e já examinei 700 obras. Então, às vezes, por besteira, por uma fundação mal feita, por falta de uma junta de dilatação bem cortada, entendeu? Impermeabilização, todo dia, o dia que você for fazer uma obra, tome cuidado com pequenos detalhes. Impermeabilização, 50% está no capricho, 50% está no material. E nunca prometa vida eterna. Toda impermeabilização conhecida no mundo tem vida curta. Então, já faça no capricho, porque senão você não sai da obra. Assim como assentamento de pastilha, junta de dilatação. Trinca de dilatação higrotérmica por variação de umidade e temperatura são comuns, às vezes inofensivas, mas tem um efeito estético, funcional muito ruim e psicológico. Então, tome cuidado com pequenos caprichos nas obras. Fundações, terreno firme, não seja tentado a fazer ela em terreno que não seja bom. Pode ser até que passe, mas não é a melhor política. Não é? Cortes em talude, fique de olho nas trincas. É normal ter trinca, mas tem uma certa abertura. Se ela começar a crescer muito, tira o seu funcionário de lá, porque aqui na região de Brasília morrem 3 pessoas por ano, soterradas, em valetas, em corte de talude, porque não se tem essa cultura. Pequenas coisas vão te dar um problema. Vazamento de esquadria, apartamentos de cobertura sofrem variações térmicas. Use telas platibandas. Vai dar uma trinca inofensiva. Só que o seu cliente não vai querer saber disso, vai te perturbar a vida inteira. Portanto, eu acho que era isso que eu queria. Foi um prazer tê-los como aluno, foi muito bom, fiquei satisfeito. O resultado foi melhor que eu esperava, porque eu sei que todo mundo trabalha de dia, que é uma vantagem. Eu dou aula também na Universidade UNB, que ninguém trabalha e estuda o dia inteiro. Mas eu prefiro dar aula aqui por causa da maturidade. Então, até o próximo semestre, se Deus quiser.